Bom, gente, nesse período de quarentena em decorrência do coronavírus, as pessoas deixaram de ir às ruas, fazer suas atividades, caminhar, fazer exercícios, ir à academia e, consequentemente, tem aparecido aí muitos relatos de dores, pessoas que estão sentindo falta dos exercícios, etc. O estresse, né, também tem sido um relato bastante comum, e sobre isso a gente vai conversar com o osteopata, Dr. Márcio Valsec, que está aqui no Skype comigo, vai dar dicas, falar aí sobre como as pessoas podem se curar de dores. Doutor Márcio, está por aí? Me ouve? Estou ouvindo, Alexandre. Opa, Primeiro, legal, boa muito obrigado. tarde. Boa tarde, obrigado por nos atender, doutor. Então, antes de a gente começar essa entrevista, doutor, queria que o senhor primeiro explicasse o que é a osteopatia. A osteopatia é uma linha da fisioterapia hoje no Brasil, né? Que ela foi criada por um médico no final do século XIX. E ela veio se desenvolvendo em várias áreas, né? E que ajudam bastante as pessoas hoje no tratamento da saúde. Desde as dores de forma geral, né? Ortopédicas, até disfunções, insônias. Então a gente tem uma abordagem muito ampla, né? Com técnicas manuais, onde a gente consegue auxiliar essa qualidade de vida ao paciente. Legal, doutor. Questão de dores, como a osteopatia pode tratar dores, doutor? Quais são as dicas que o senhor dá aí? Então, a osteopatia ela é um pouco diferente da fisioterapia convencional, né? A gente, quando vai avaliar um paciente, a gente tenta identificar a origem desses sintomas. E para isso a gente tem ferramentas específicas, né, para identificar esses pontos de maior atenção que podem desencadear sintomas. Então, por exemplo, é bem comum as mulheres sentirem, por exemplo, dores na lombar devido a uma cólica menstrual. Então, isso mostra uma relação de uma dor lombar para uma disfunção pélvica, né? Então, o intestino também pode gerar dor lombar, o estômago pode gerar dor no ombro. Então, características a gente vai, às vezes, analisar que está oculta, como, por exemplo, uma disfunção no estômago, e o sintoma está ativo lá na região do ombro. Então, a gente tem que trabalhar tanto o estômago como o ombro. Então, é bem amplo, né, o trabalho nosso, com ferramentas bem específicas para tratar sintomas que são crônicos, geralmente. O paciente, aqueles pacientes que procuram vários tratamentos e não conseguem realmente chegar com êxito, né, na resolução desse problema, a osteopatia tem ferramentas bem interessantes. E ele serviria para qualquer tipo de dor, doutor? Dor de cabeça, dor na coluna, enfim, dor no tornozelo, nas articulações. Sim, a gente trabalha todos os tipos, né, de dores. É lógico, tem patologias que a gente tem sinais de exclusão, né, que já são indicações médicas específicas, em hérnias muito intensas, onde tem uma compressão e a pessoa perde o movimento dos membros, fraturas, essas coisas a gente infelizmente não tem como acessar, são questões médicas. Mas a maior parte dos sintomas de dor a gente tem condição de ajudar muito o paciente. É uma abordagem bem diferente, porque a maior parte das pessoas conhece a osteopatia porque eles estão lidos na coluna, né? Só que isso é uma das ferramentas da osteopatia. A gente tem inúmeras ferramentas, desde técnicas mais sutis até técnicas um pouco mais intensas com essa manipulação. Seria uma espécie de massagem, vamos dizer assim, leigamente falando? A gente não fala massagem porque o trabalho da massagem é um trabalho mais global, assim, no corpo, né? De liberação mais muscular. A gente já entra num trabalho um pouco mais profundo, né? Entender as características de disfunções de cadeias disfuncionais, como, por exemplo, uma pisada pode influenciar lá em cima a região de uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma mordida, aquelas mordidas cruzadas, né, que as pessoas têm, às vezes, uma alteração dentária, pode influenciar, por exemplo, também na região cervical. Então, a gente tem uma gama muito ampla de técnicas que pode auxiliar esse paciente, não só técnicas musculares, como a massagem faz. Certo. Quanto tempo demora um tratamento por osteopatia, doutor Márcio? Isso varia muito, né? E varia de acordo também com a experiência do profissional. A gente tem uma formação, eu cuido de uma formação hoje no Brasil, né, de uma linha da osteopatia, mas geralmente em torno de 1 hora. Mas profissionais que trabalham um pouco mais, têm um pouco mais de experiência, entre 45 minutos e 50 minutos é um tratamento ideal. Mas isso já para um tratamento completo, ou uma sessão de tratamento, vamos dizer Ah, assim. não, isso é uma sessão, né? Então, mas um tratamento específico, né, depende muito da patologia, né?
Geralmente, a média de sessões que a gente faz aqui é em torno de 2 a 3 sessões. E essa é uma média. Como eu falei, dependendo da experiência do profissional, a gente já entende um pouco mais rápido a resolução desses problemas. Tem pessoas que trabalham com um pouco mais de sessões, mas também conseguem resolver. Quando que uma pessoa deve procurar a osteopatia em vez dos tratamentos tradicionais, aí uma fisioterapia, por exemplo? É bem difícil falar, né? Porque a gente, é lógico, trabalha, eu sou fisioterapeuta, mas desde que me formei, já há 16 anos atrás, já trabalhava com osteopatia, já fazendo a formação e trabalhando com alguns pacientes. Então, a gente, principalmente pacientes que têm disfunções crônicas, que vão até alguns médicos, alguns fisioterapeutas e não conseguem a resolução desse problema. A gente tem condição de ajudar muito esses pacientes. Mas, de forma geral, pacientes que têm hernia discais, dores no ombro, né, insônias, depressão, a gente consegue ajudar muito esses indivíduos. Existe algum grupo específico que é mais indicado esse tratamento? Por exemplo, esportistas ou pessoas que trabalham, vamos dizer, coisas pesadas, um estivador, um pedreiro, enfim. Tem algum grupo que é mais indicado isso? Não tem um grupo específico. A gente consegue desde de pacientes, de crianças. Minha mulher, por exemplo, é especialista em tratamento de bebê, desde nascidos. Ela trabalha até por volta de 12 anos e eu atuo até pacientes idosos, né? Então, a gente, dependendo do tipo de paciente, a gente tem, é lógico, uma ferramenta. Então, em pacientes, por exemplo, mais idosos, a gente não faz ferramentas muito intensas. Então, depende muito da abordagem. Só que, assim, os pacientes que mais me procuram são pacientes de alterações de coluna, chegam pacientes como hernias discais, né, ciáticas, mas principalmente hoje tem me procurado bastante pacientes com insônias, com alergias, com diversos tipos de patologias que saem da área ortopédica, que a gente tem condição, como eu falei, de ajudar bastante. A osteopatia, ela utiliza algum equipamento? Por exemplo, vou citar, por exemplo, Pilates, que tem aqueles aparelhos tal. A osteopatia tem isso ou é só a mão do especialista mesmo? O osteopata clássico, ele não utiliza nenhum tipo de ferramenta, é só a mão, que a gente sabe que é o maior instrumento que a gente tem hoje, né, para avaliar, porque até muitos pacientes reclamam que vai até um profissional, ele pede um exame e tal, e mesmo não tendo nada no exame, ele tem sintoma. E a gente, através do toque, a gente consegue identificar algumas questões que a ressonância, a tomografia não consegue identificar. Então, por exemplo, tensões. Tensões é uma tensão, um exame complementar não consegue identificar. E aí que a gente entra ajudando esses pacientes. Então, a mão é o principal instrumento para o osteopata. A osteopatia lança mão de algum medicamento, doutor? Ou é quase uma homeopatia da medicina, aí, comparando assim? A osteopatia, ela surgiu de uma incapacidade de um médico americano de ajudar a sua própria família. Ele perdeu 3 filhos com meningite na época. Então, ele via que os remédios, medicamentos não tinham o efeito que ele precisava. Então, ele tentou identificar uma ciência que poderia trazer bastante benefícios sem medicamento. Então, a gente tenta, ao máximo, não intervir com nenhum medicamento, mas em casos mais graves, a gente faz contato com o médico do paciente e esse médico prescreve alguns medicamentos para auxiliar, né, a evolução desse indivíduo. Mas geralmente a gente procura não usar nenhum tipo de medicamento para auxiliar. É possível curar uma infecção, por exemplo, por osteopatia? Depende muito, porque aí entra uma conversa um pouco mais ampla, que demoraria aí, acho que, um programa inteiro para a gente conversar, mas a gente entende que algumas patologias, elas possuem um terreno fértil para o agente agir. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa que ela tem uma infecção urinária e toma remédio constantemente e não avança. Mesmo tomando medicamento, ela continua com aquela bactéria ali na região, por exemplo, da bexiga. Então, assim, não são todos os casos que a gente trata, mas em alguns casos a gente pode conseguir também um auxílio, né, como forma complementar e até às vezes sem medicamento. Mas são casos mais raros.
E doenças da cabeça, por exemplo, dor de cabeça, depressão, até um estresse, tem funcionalidade a osteopatia? Muito, né? A gente sabe, por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Todo mundo fica mais ansioso, com mais um estresse acelerado, né? O corpo fica mais acelerado, a mente também fica mais acelerada. E essa mente acelerada faz com que a gente, por exemplo, não consiga dormir direito, fique mais irritado com a família, as famílias também não conseguem se encontrar, então tudo potencializa alguns sintomas mentais, né? E o trabalho craniano que a gente tem dentro da osteopatia auxilia para diminuir as oscilações cerebrais. É muito comum o paciente chegar aqui até com tremores, por irritabilidade mesmo, e sair daqui muito bem, porque a gente ativa de forma bem direta esse sistema nervoso autonômico, que faz com que os sintomas vão se regredindo, né? Às vezes, pode ser que até em uma sessão a gente vai conseguir, vários pacientes com uma sessão a gente consegue regredir bastante os sintomas, mas em casos graves a gente tem que ir acompanhando com algumas sessões. Mas sim, a gente consegue ajudar muitos pacientes que possuem alterações como insônia, depressão, estresse, fibromialgia. Até meu trabalho de mestrado aqui na FAMEP foi vinculado a essa patologia e a gente consegue ajudar muito esses pacientes. Até a fibromialgia? A fibromialgia é uma patologia que tem um vínculo muito forte, né, da parte física com a parte emocional. Então, na osteopatia, a gente consegue integralizar os dois. E aí ajudar o paciente a retomar a sua vida, porque a maior parte dele se sente impotente, incapaz de fazer atividade física, sente depressivo, e a gente, com as técnicas, consegue, então, avançar, comprovadamente em pesquisas científicas, consegue avançar e trazer benefícios para ele conseguir estar mais apto à sua atividade de vida diária. Até aquela senhora que está lá em casa fazendo atividade física, de atividade de vida diária, limpando a sua casa, até mesmo pessoas que são profissionais, empresários que têm sintomas e não conseguem atuar porque sentem muitas dores de cabeça, dores no corpo e atrapalham a sua qualidade no rendimento. Legal. Doutor Márcio Valsec, osteopata. Doutor, o tratamento de uma com osteopatia, via osteopatia, ela exclui o tratamento convencional com outro médico ou as duas podem caminhar juntas? Podem caminhar juntas sem problema. A gente tem algumas formas de abordagem que a gente não precisa do acesso médico. A gente tem até respaldo legal para isso, né? Os pacientes me procuram diretamente. Agora, tem patologias que o paciente chega até aqui e eu preciso do acesso realmente médico, de uma intervenção um pouco mais intensa, de urgência, e aí sim ele procura um médico. Então, eu tenho bastante contato com vários profissionais aqui em São José do Rio Preto e que a gente sempre está em contato. Ou eles me indicam o paciente, ou eu indico para eles, e aí fazendo um trabalho ou individual ou em conjunto para que o paciente tenha realmente uma qualidade de vida melhor. Doutor, esse tratamento da osteopatia, ele dói? A gente vê que aqueles vídeos estalando coluna, aqueles barulhos, ele traz algum perigo de lesão à pessoa? E aí volta a pergunta, ele dói quando dá aqueles estalos, aquela coisa? Isso, de novo, eu entro na questão profissional, né? Então, como toda profissão, existem vários tipos de profissionais. O meu trabalho, por exemplo, é um trabalho bem sutil, né? E quando a gente precisa realizar essas técnicas mais intensas, a gente entra com uma abordagem muito sutil para realizar. E só é feito quando o paciente permite, porque muitos não gostam desse tipo de abordagem. A gente tem outras ferramentas para conseguir auxiliá-lo. Até, por exemplo, dores musculares. Eu tenho vários pacientes que me procuram e falam, Márcio, mas eu fui em outra pessoa, eu senti muita dor fazendo. Não fazia osteopatia corretamente. Por quê? Porque não entende o processo. Porque se você realiza uma pressão muito forte na musculatura, em uma área do corpo, ele pode até soltar naquele momento, mas o cérebro entende que foi agredido e ele volta a tensionar. Então, você tem que trazer e reequilibrar, transmitir ao cérebro que aqui é uma região que ele não precisa mais tensionar, e aí sim os sintomas vão embora de forma mais rápida e mais equilibrada. Existe alguma contraindicação, algum tipo de paciente que não pode utilizar da osteopatia? Sim, a gente tem contraindicações, sim. Então, por exemplo, pacientes que, como eu falei, fraturas, pacientes que têm marca-passo, pacientes que têm contraindicação relativa, né? A gente tem que avaliar para verificar se esse paciente tem uma alteração ou não. Pacientes, por exemplo, com osteoporose, a gente
trata esses pacientes, mas com técnicas mais sutis, e não aplica técnicas de manipulação, como eu disse a vocês, aqueles estalidos, tumores, aneurismas. Então, são pacientes que a gente tem um certo cuidado, um exemplo, né? Com um certo cuidado para que a gente atue só quando realmente tem uma liberação mais real para esse paciente. Esse tipo de paciente, quando me procura aqui de forma direta, eu faço os testes e se eu vejo, por exemplo, que tem ali um sinal de um aneurisma, de um tumor, eu já encaminho de forma imediata para o médico responsável. Doutor Márcio, legal. Para a gente finalizar, eu queria perguntar se o tratamento da osteopatia ele precisa ser presencial. Em caso negativo, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas para quem está nos assistindo em casa. Nesse período, o pessoal está em casa, se tem algum exercício simples que a pessoa pode fazer, às vezes está com dor no ombro, dor no pescoço, fica muito em telefone, dá aquela dor no braço, computador. Se de repente o senhor pode dar algumas dicas aí de práticas simples que as pessoas podem fazer em casa. Claro, assim, o tratamento é presencial, porque a gente precisa identificar o que esse paciente tem e é feito através das mãos. Então, a gente não tem como tocar, né, esse indivíduo. No entanto, o paciente pode, de forma geral, né, porque o tratamento é bem individualizado. Para o mesmo tipo de sintoma, a gente não faz o mesmo tratamento. Não existe um protocolo para o tratamento de um paciente. A gente trata aquele indivíduo. Então, é bem difícil, né, passar um programa de ajuda a essas pessoas. Mas é claro que tem algumas possibilidades de o paciente, desse indivíduo, aliviar os sintomas, por exemplo, compressas quentes na região do ombro, quando o paciente está bem tenso, né? Alongamentos leves de puxar o pescoço, não ficar muito projetado para frente com o celular. O sofá, por exemplo, para a região lombar é um desastre. Quem fica no sofá deitado, o sofá a gente tende a escorregar um pouquinho, principalmente quando tem aquela chairs, né, que a gente estica um pouco a perna, aquilo é um desastre para a coluna. Então, quem tem dor na lombar, dor ciática, encosta bem na região do sofá, ou principalmente numa cadeira, e fica bem apoiado para que os sintomas não apareçam ou não fiquem perpetuantes ali durante o dia a dia. Legal. Doutor, muita gente, inclusive eu, tem mania de virar o pescoço e dar aquela estalada. Eu já li que isso pode não fazer bem. Queria que o senhor falasse sobre essa mania de estalar pescoço. Então, o estalar o pescoço, o que é o estalido? Acho que é bom a gente deixar claro o que é o estalido. Quando uma vértebra ela está mal posicionada, existe um líquido entre as duas vértebras. E esse líquido gera uma bolinha lá atrás, e quando ela se movimenta, ela dá o estalido, toque. Então, não é um osso raspando no osso, como muita gente acha. E fazer sozinho, a gente roda às vezes o tronco, roda o pescoço, estala, tem esse estalido, sempre acaba manipulando no mesmo local. E é isso que gera a maior parte das patologias. Ocorre muito movimento num ponto só. Por isso que o osteopata vai fugir um pouco dessas áreas que movimentam muito e vai procurar áreas que não têm sintoma, mas que estão mais presas. Porque imagina, a coluna era feita com várias vértebras. Se um conjunto de vértebras não movimenta, para que eu faça o movimento completo, áreas mais abaixo ou mais acima tem que compensar esse movimento. E essa compensação que gera sintoma. O osteopata não vai trabalhar onde está o sintoma ali, ele vai trabalhar na área que está presa, que geralmente não tem sintoma. Esse é o grande diferencial da osteopatia, procurar as áreas que estão ocultas para que as áreas que estão com sintomas realmente parem de gerar dores, gerarem inflamações e assim por diante. Então, não é bom realmente fazer essas manipulações de forma isolada, é sempre bom procurar osteopatas com boa formação. A formação de osteopatia hoje é uma formação de 5 anos, você faz fisioterapia 5 anos, mais 5 anos de osteopatia. Então, é uma formação bem extensa. Legal, gente. Estou conversando com o Dr. Márcio Valsec, osteopata. Doutor, já que o senhor falou de estalido, muita gente tem receio de estalar os dedos, assim, aquela estalada de dedo. Primeiro, porque fala que dói, e segundo, que engrossa o dedo. Queria que o senhor falasse sobre isso. Realmente, como eu falei, não é bom ficar puxando, mas de vez em quando se dá vontade de puxar, e não é isso que vai gerar realmente uma patologia local.
mas não é bom ficar manipulando qualquer que seja a área do corpo, porque, como eu falei, ela vai gerando uma hipermobilidades locais ali que podem desencadear alguma inflamação. E as inflamações podem realmente, por exemplo, inflamações reumáticas, podem gerar uma articulação um pouco mais espessada. Então, realmente não é muito bom ficar toda hora puxando os dedos e tal, mas é uma mania que muita gente tem, né? Sem dúvida. Essa questão de engrossar dedo, existe isso? Principalmente mulher fala que não estala o dedo porque fica com o dedo grosso. Isso é lenda ou é verdade? Não é verdade, não. Geralmente, essas patologias que engrossam as articulações são doenças reumáticas. As doenças, o reumatologista vai identificar precisamente, então, as artrites, né, que geram esse espessamento da articulação, principalmente nas mãos, e aí sim a gente tem que ter um cuidado um pouco especial com esse tipo de paciente. Esse paciente que tem essas articulações mais espessadas, não é bom ficar puxando realmente. Tá certo, gente. Esse é o Dr. Márcio Valsec, osteopata. Doutor, o senhor quer falar alguma coisa, algo que eu, porventura, não tenha abordado, algo que o senhor queira falar? Fica à vontade. É só dizer que a gente hoje tem realmente uma terapia que é, na verdade, considerada uma filosofia de tratamento que pode ajudar muita gente. Muita gente, aqui em Rio Preto eu tenho até um orgulho de falar que fui um dos pioneiros aqui. Então, há 15 anos atrás eu trouxe a formação para cá e tem muita gente trabalhando bem, foram meus alunos. E a gente, na osteopatia aqui em Rio Preto, muita gente já conhece, mas a ampla maioria da população não conhece. Então, sempre estar em contato com programas como o seu, que é consegue trazer informação real do que é a osteopatia, que não é só as manipulações, não são só as manipulações, mas um conjunto de técnicas que geralmente a gente trabalha com técnicas mais sutis, que podem ajudar bastante o paciente sem dores, sem nenhum tipo de traumas e que vai restabelecer toda a qualidade, né? A gente tem aí as redes sociais também, se eu puder deixar para vocês aí, para que as pessoas entendam um pouco mais de osteopatia, ficaria agradecido também. Pode falar, fica à vontade. Deixa eu aproveitar também e já emendar aqui. A alimentação, a osteopatia tem alguma relação com a alimentação? A gente, às vezes, orienta alguns alimentos, mas o correto, né, é a gente procurar um nutricionista para fazer um controle. Até mesmo aqui na clínica, na minha clínica, eu tenho um nutricionista que faz esse acesso. Então, quando eu preciso, por exemplo, entender, olha, o intestino está gerando uma dor no quadril, o intestino está gerando uma dor na região lombar, eu trato o intestino, solto, reequilibro esse intestino, trabalho toda a articulação lombar, pélvica e peço a esse paciente que procure um nutricionista para que ele faça um restabelecimento dos alimentos que podem irritar esse intestino. Então, realmente, hoje a gente sabe que farinha branca é bem irritativo, né, a esse intestino, açúcar, leite. Então, são alimentos que a gente tem que tomar um pouco cuidado. Nem todo mundo tem essas alterações, mas a maioria dos pacientes possuem essa sensibilidade a esses alimentos. Então, é sempre bom procurar um nutricionista que tenha um contato com o osteopata para fazer essa relação entre os dois, que eu acho que é bem interessante. Quer dizer, então, que uma alimentação errada, desregulada, pode acarretar não só a obesidade, mas também dores? Com certeza. Para você ter noção do que eu falei no começo, né? Eu tenho vários pacientes que me procuram com dores lombares ou dores no abdômen mesmo. A gente faz alguns testes, identifica alterações intestinais, que é muito comum, mas o funcionamento dele está normal do intestino. Mas é a alimentação dele que gera irritação, que gera aumento de estímulos para a coluna e que geram sintomas. Então, a gente identificando através do toque regiões mais duras na palpação ali da região abdominal, a gente consegue entender que aquela região, porque o intestino é um músculo, né? E ele mais irritado, ele gera mais tensão. E essa tensão pode propagar para regiões mais distantes. Então, realmente, o alimento, ele pode influenciar bastante essa alteração visceral. Então, desde um trauma local, uma alimentação inadequada e também transtornos de estresse, de hiperestresse, podem afetar sim um órgão e gerar sintomas. Tá certo, doutor. Então, para terminar agora, sério mesmo, deixa as suas redes sociais aí, seus contatos, por gentileza, fica à vontade. Queria deixar aí no Instagram, eu tenho aí Dr. Márcio Valsec, né? Podem me procurar, se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição para tirar essas dúvidas através do direct.
E ali tem bastante informações a respeito de várias patologias que a gente trata, né? E sempre a gente está fazendo alguns vídeos falando dessas características de cada patologia e que podem auxiliar bastante esses pacientes. Então, eu estou à disposição de todos, né? A quem tiver alguma dúvida a mais, para que eu consiga esclarecer e ajudar a população. Essa é a nossa função como área da saúde aqui em Rio Preto, né? É trazer auxílio a esses pacientes e as pessoas que têm necessidade. Maravilha. Doutor Márcio Valsec, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor, viu? Obrigado a você, Alexandre, e até mais. Tá certo, tá aí o doutor Márcio esclarecendo um pouco sobre a osteopatia, né? Que para muitos, inclusive para mim, era desconhecido.